Então, nesse vídeo de agora, a gente vai ver um pouquinho, uma introdução ao pensamento de um dos clássicos da sociologia, que é o Émile Durkheim. A gente tem os três paquinhos, os três clássicos da sociologia, que são o Karl Marx, o alemão Karl Marx, um outro alemão, o Max Weber, e o francês Émile Durkheim. A gente viu num outro vídeo que a sociologia surge com o Augusto Comte, naquele momento de transformações na tecnologia, transformações na sociedade, transformações na política, na estrutura de poder. E o Comte está naquela onda do desenvolvimento da física a partir do Newton, em que a gente vai ter aquele momento então de sensação de que se pode explicar praticamente tudo. O homem agora controla a natureza, ele descobriu as leis da natureza, descobriu os funcionamentos da natureza, e o Comte então está querendo descobrir as leis da sociedade. Nesse sentido, a gente pode dizer que o Comte é um herdeiro direto do Comte. Durkheim nasceu na França, como vocês estão vendo aí, francês. Dos três porquinhos, ele é o que tem uma carreira mais linear e mais bem sucedida. Ele, jovem, tem o reconhecimento enquanto intelectual, e justamente por esse reconhecimento intelectual, que tem uma trajetória louvável, digamos assim, né? Desde o ensino secundário, passando pela faculdade de filosofia, ele vai ser convidado, então, a dar aula de filosofia já na faculdade. A grande importância, não só em relação à teoria, mas a importância do pensamento do Émile Durkheim e da presença da figura dele é que ele é o primeiro professor, digamos assim, de sociologia. Ou seja, a gente pode dizer que quem cria a sociologia enquanto disciplina acadêmica, enquanto curso universitário na França, é o Durkheim. É o primeiro a fazer carreira, digamos assim, no universo da sociologia. Quais são as principais obras do Durkheim? Então, a gente tem As Regras do Método Sociológico, que é a obra recomendável para quem quer iniciar, dar os primeiros passos no pensamento do Durkheim, e que aqui ele diz o que é, na visão dele, o objeto de estudo da sociologia, que como a gente vai ver daqui a pouco, o fato social, e ele dá algumas indicações de como construir, na visão dele, um conhecimento científico a partir de algumas regras. Ele vai estar bem inspirado no Comte, mas algumas questões são um pouco semelhantes a quem já leu o Discurso do Método. Algumas dicas do Discurso do Método do René Descartes são um pouco semelhantes. Como, por exemplo, separar, mas isso também é um princípio aristotélico, né? Separar os fenômenos por suas proximidades e assim por diante. Uma outra obra importante dele é o Suicídio, em que nessa obra ele vai explicar, ou melhor, ele vai dar um caráter social a um fenômeno, ele vai dar uma compreensão social a um fenômeno que a princípio é um fenômeno psicológico individual, que é o ato do indivíduo retirar a sua própria vida. Ele vai estabelecer, através da estatística, que é uma questão importante, no suicídio ele é usuário de um suporte metodológico para a sociologia enquanto ciência, que é a estatística. Ele vai pegar uma série de estatísticas de suicídio, vai constatar, por exemplo, e ele comprova isso estatisticamente, que em regiões mais frias há uma propensão maior ao suicídio, que em épocas festivas como Natal e Ano Novo também aumenta o índice de suicídio.
Obviamente que ele vai dar as suas explicações, mas não é o que interessa aqui nesse momento, né? E depois uma outra obra também que é fundamental, onde que a gente vai ver daqui a pouco, ele vai estabelecer os conceitos de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. E, por fim, um outro livrinho, que é Formas Elementares de Vida Religiosa, onde ele vai estudar os totens, vai estudar o pensamento totêmico, o pensamento atomista. Aqui a gente pode dizer que ele é um precursor também da antropologia. Na verdade, a antropologia já existe, mas ele vai dar sua contribuição para a antropologia. Um sobrinho dele, Marcel Mauss, vai ser um importante antropólogo, né? Pontuando um pouquinho, voltando ali, a gente constata que o Emílio Durkheim, nesse período do final da vida dele, ele sobrevive, ele vive com o que está acontecendo nesse momento, a Primeira Guerra Mundial. E ele morre um pouquinho depois da Revolução Russa. Como é que funciona o pensamento do Emílio Durkheim? O que é o pensamento do Emílio Durkheim? Primeiro ponto importante, se a gente viu que a física newtoniana está influenciando o Augusto Comte, nesse momento a gente pode dizer que a grande influência, a grande ciência do momento do Durkheim é propriamente a biologia. Aqui o Durkheim vai se inspirar na biologia, nas descobertas da biologia, como por exemplo que a gente tem a descoberta de micro-organismos, a gente tem como consequência disso, né, aquela questão do Louis Pasteur, da pasteurização do leite, e agora, então, a fonte de influência, o parâmetro não é mais a física, mas a biologia. E a visão nesse sentido da sociedade para o Durkheim é que a sociedade é como um organismo. Essa semelhança, ou melhor, esse paralelo entre a sociologia e a biologia na teoria do Emílio Durkheim vai dar a origem ao que a gente vai chamar, para denominar a corrente de pensamento sociológico derivada do Durkheim, de funcionalismo. Por que funcionalismo? Porque assim como na biologia a gente tem as partes do corpo, a gente tem os órgãos do corpo, e cada parte desse corpo, cada órgão desse corpo tem uma função, ele vai dizer que as partes da sociedade também têm funções, que no caso vão ser funções sociais, que vai ser um dos objetos de estudo da sociologia, né? O objeto de estudo da sociologia que a gente vai encontrar lá, nas regras do método sociológico, é o fato social. O fato social. Ali ele vai dizer que o fato social é algo que a gente não conhece, a gente tem que entendê-lo como coisa, mas não é uma coisa. É algo que pode, sim, ser passível de ser conhecido, mas que, a princípio, a gente não conhece. Assim como o René Descartes já está preocupado em romper com o senso comum, a mesma coisa o Durkheim, né? Ele está dizendo o que significa dizer que o fato social tem que ser entendido como uma coisa que, em primeiro lugar, que a gente não conhece ainda, é algo a ser descoberto, mas não é impossível de conhecer. O que mantém a sociedade coesa, né? O que faz com que a sociedade exista, o que faz com que a sociedade não se desmanche, o que faz com que a sociedade seja um organismo. O Durkheim vai dizer que é algo que se chama solidariedade. Mas como eu gosto de frisar, a solidariedade não tem um sentido moral. Solidariedade é simplesmente quando se percebe a necessidade de um do outro. Falando de uma outra forma e explicando melhor, o cimento da sociedade é a solidariedade. Mas o que é a solidariedade e como que ela surge? Ele vai se reportar ao mundo, depois a gente volta aqui, né? Mas ele vai se reportar ao mundo, na verdade não está aqui,
ao mundo do homem primitivo. Vai dizer o seguinte, olha, quando eu tenho a primeira divisão social do trabalho, quando a gente tem o homem fazendo a caça e as mulheres fazendo a coleta, há uma percepção mútua de dependência. O homem percebe, precisa da mulher, e a mulher percebe que precisa do homem. Então, esse momento de dependência recíproca é o surgimento da solidariedade. Eu sou solidário com o outro porque eu sei que eu preciso do outro. Quando a gente tem desenvolvimento da sociedade entre caçadores-coletores, entre agricultores e entre artesãos, o mesmo raciocínio se mantém. O artesão ou ferreiro vai fornecer os instrumentos para o caçador-coletor e o caçador-coletor oferece ao ferreiro ou ao artesão o alimento. Cada um, então, tem a percepção de que precisa do outro. É isso que ele vai chamar, então, de solidariedade. É isso, então, que mantém a sociedade coesa. O facial, então, que é o objeto de estudo da sociologia, é caracterizado por ser exterior, por ser coercitivo e por ser coletivo. O que significa cada um deles? Bem, atenção. O fato social, para ser considerado fato social, a princípio, é um fenômeno que ocorre fora do indivíduo. Está fora do indivíduo, não está no indivíduo. Coercitivo, ele é uma imposição, que se o indivíduo agir conforme o que não é estabelecido por determinada sociedade, ele sofre uma coerção. E ele é coletivo. Para ser considerado um fato social, ele tem que ser um fenômeno coletivo. Um dos elementos mais elementares, um dos fatos sociais mais elementares é a língua. O fenômeno da língua, o fato da língua, da comunicação, ou melhor, a comunicação, ela responde a esses três requisitos. Primeiro, que ela é exterior. A língua portuguesa, por exemplo, não está em mim, não está no indivíduo. A língua portuguesa é algo que é falado no coletivo, ou seja, ela está no coletivo. E sem o coletivo, ela não existe. Ela é um fenômeno coletivo, é um fenômeno do grupo, não do indivíduo. Falar português é uma ação do grupo. Ela é exterior, não está em mim, não sou eu, ou ninguém especificamente criou a língua portuguesa. E ela tem seus graus de coercitividade. O que significa isso? Significa, por exemplo, que se tu tentar reinventar a língua portuguesa, a primeira coerção que tu vai receber é a incompreensão. Mas em uma escala um pouco maior, a gente pode dizer que em uma prova de português, uma prova para concurso, onde tem a necessidade do português, não empregá-lo corretamente, o indivíduo vai sofrer uma coerção. A gente pode dizer que um outro exemplo são as roupas. Ninguém criou as roupas, é um fenômeno coletivo, está fora do indivíduo. E dependendo da onde que o indivíduo for, cada grupo vai ter seu formato de roupa diferente. Cada grupo vai ter um estilo de roupa diferente. Um dark num grupo de dark tem que usar preto. Se ele usar outra cor, se ele for de restart num grupo de dark ou de punk, ele vai sofrer uma coerção daquele grupo. Essa coerção pode ser
apenas a exclusão, ou ela pode ganhar um formato mais complicado, que seria a coerção no formato da lei. Né? Então, esses são os primeiros elementos para a gente começar a pensar em outro momento e aprofundar um pouco mais sobre o pensamento do nosso amigo Émile Durkheim. Por enquanto é isso, e a gente continua em outro momento.